Bem, Colossenses 3,17 diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Pai Celestial, amém. Santo é o teu nome. Fala, Senhor, com a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Meus amados, uma coisa assim que me chama a atenção, o que estaria pensando neste momento que estamos vivendo os grandes homens de Deus, né? Aquelas pessoas que tiveram uma grande experiência com Jesus Cristo. Pedro, Paulo, João, Tiago. Nesse momento, o que estariam agora pensando com grandes acontecimentos, principalmente agora nessa questão que estamos vivendo aí, essa questão da política, e algumas pessoas esqueceram que são crentes. Esqueceram que são crentes. E, olhando para a palavra de Deus, a gente vê aqui uma preocupação do apóstolo Paulo, exatamente em ser exemplo. Ser exemplo. E digo para os irmãos, sem medo de ser feliz, que há poucas pessoas que hoje você pode ter como exemplo. Poucas pessoas. E eu digo para os irmãos que não é fácil você ser exemplos para os fiéis. É difícil. Porque vira e mexe, ou você se envolve, ou pessoas tentam te envolver. E havia em Paulo uma preocupação tão grande, porque ele fala bem assim, olha, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então havia um grupo, havia alguns pseudos pregadores que até encantavam as pessoas. Mas acontece que a cruz de Cristo ficava de lado. O sangue não tinha importância. Não tinha importância. Quando Jesus me chamou, o evangelho era mais sério. Não havia tantas igrejas sendo abertas. Quando Jesus me chamou, quando alguém era chamado para poder ser pastor, era um desespero. Havia uma preocupação muito grande. E as consagrações não eram como é hoje. Não eram, não. Primeiro, ninguém se intitulava como pastor. Ninguém. E quando alguém por Deus era chamado, a pessoa passava por uma sabatina que teria que mostrar condições de estar preparado para poder assumir o ministério, porque o ministério é santo, é de Deus e não é do homem. E quando ele fala, sede também meus imitadores, eu vejo uma outra ousadia também do apóstolo Paulo falar em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1,
que ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que isso, irmãos? Porque, na verdade, ele se colocava como uma referência de exemplo, uma referência de caráter, uma referência de comportamento ilibado. Uma pessoa que ninguém tinha o que falar dele assim, de coisa ruim. Pelo contrário, ele era perseguido por causa da palavra. Ele era perseguido por causa da cruz de Cristo. Era isso que acontecia. Então aqui, quando ele fala assim, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um que pode chegar e dizer não, porque hoje, muito infelizmente, as pessoas se encantam com qualquer coisa, porque quando ele fala isso, ser imitador como eu sou de Cristo, não é como a pessoa imitar um pregador, porque a pessoa vai para frente da televisão ou do vídeo, bota lá uma coisa para tocar e começa a imitar como é que a pessoa prega, começa a imitar o gesto da pessoa, começa a imitar o andar da pessoa. Ele não quer nem saber quem é a pessoa, de onde veio, que veio, para onde veio, está nem aí. Ele se encanta, na verdade, com a pessoa, porque a pessoa é uma pessoa eloquente, uma voz que tange muito bem, algo que a pessoa tem um português polido, que chama atenção. Chama atenção. E alguém diz: aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. Mas sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é para qualquer um. Confesso para os irmãos que eu fico muito preocupado com a questão de elogios. Eu fico muito preocupado quando alguém fala: quem vai pregar vai ser o pastor Leste. Alguém fala: ô glória! Eu fico preocupado, muito preocupado. Porque hoje, irmãos, na época aqui do apóstolo Paulo, não precisava, não era também assim, de alguém convidá-lo para pregar. Ele tinha o compromisso dele. E o compromisso era pregar, era abrir igreja e colocar pessoas responsáveis para dirigir a igreja. E vira e mexe, ele estava mandando uma carta. A Bíblia nos fala em Coríntios que havia uma família de Cloé que avisou para ele o que estava acontecendo na igreja, que havia uma situação complicada, difícil, e ele foi e mandou uma carta, chamando a atenção, dizendo que está errado, não poderia continuar assim, que teriam que mudar. Mas alguém tinha ele como referência e disse: olha, eu vou falar com o apóstolo Paulo, e eu vou falar, e ele vai resolver o problema. E resolvi, meu irmão, porque era referência. E quando ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, porque ele tinha consciência de o que ele estava fazendo da melhor maneira possível, porque havia nele caráter, responsabilidade, humildade, simplicidade. As pessoas viam isso nele, e aonde passava,
era uma referência. Por isso, quando a gente olha, que ele fala, sejam também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, ou seja, olhe para nós, olhe o nosso exemplo, olhe o nosso comportamento, olha como nós nos comportamos com vocês. Em Atos diz, Paulo disse, olha, eu me preocupei em fabricar tenda para não explorar vocês. Então ele fabricava tenda para poder sobreviver, irmãos. Que evangelho que a gente vive hoje? Que evangelho que a gente vive hoje? Ele fabricava tenda, não dava trabalho para ninguém, era uma referência onde passava, incomodava o diabo, incomodava todo mundo, porque aonde ele passava, almas se convertiam, pessoas eram curadas. Era uma pessoa compromissada e dizia bem claro, olha o exemplo, veja o exemplo que tendes em nós, né? Pelos que assim andam. Irmãos, é difícil você chegar e apontar o dedo e dizer, ó, aquele ali tem um bom exemplo, aquele ali tem um bom caráter. Ainda mais agora com essas políticas. Ainda mais agora. Isso deve nos preocupar, sim. Temos que votar, sim, mas não temos que ter político de estimação. Devemos tomar muito cuidado com isso. E eu tenho visto, tenho analisado. E as pessoas, na verdade, a igreja, irmãos, a igreja é algo muito especial. A igreja é algo muito especial. Por quê? Porque é o corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. E igreja, irmão, não é para ter na sua porta colado o panfleto de político, não. Não é isso, não. Igreja, irmão, igreja não é para político sentar no altar, não. E vou dizer mais para os irmãos. Toda pessoa que se diz pastor e ele se coloca para concorrer a um cargo político, a primeira coisa que ele teria que fazer é tirar o nome da frente PR. Não sou, por enquanto não sou mais pastor, agora sou político. Para não confundir as coisas, para não misturar as coisas. Se ele entrou nessa seara, é problema dele. Posso dizer e garantir que não foi Deus que mandou, porque Deus não vai chamar alguém para tomar conta de um rebanho e depois mandar entrar na política. Deus não vai fazer isso. E se a pessoa faz isso, tira o nome de pastor da frente. Se eu tivesse que me envolver, que eu não vou me envolver disso em nome de Jesus, aí vou lá botar lá, para deputado federal, pastor Alex Santos. Nada disso. Se eu tiver de fazer, eu vou tirar o pastor e botar para deputado federal Alex Santos. Acabou. Quando alguém perguntar, tu não é pastor? Digo, eu sou pastor. Por enquanto não sou, não.
Por enquanto eu pedi uma folga para Jesus, passou o rebanho para outra pessoa, pedi uma folga, passou o rebanho para outra pessoa e estou aqui. Quando acabar a política eu volto. Aí eu volto a ser pastor. Para não confundir as coisas. Isso é exemplo. E o pior de tudo, irmão, que leva o rebanho junto. Leva o rebanho. O rebanho não pode nem escolher outro político. Tem que escolher o pastor da igreja dele. Não. O nosso pastor, eu vou votar nele. Errado também. Errado também. Porque, irmãos, sede também meus imitadores, irmão. Não é para qualquer um, não. E pior de tudo, infelizmente, são pessoas que ainda são convidadas para poder pregar. Irmãos, quem está vindo pregar aí é o nosso pastor fulano de tal, que inclusive ele é candidato a deputado federal, então vamos dar um apoio para ele, né? Aí um crente levanta e está repreendido. Aí sabe o que vai dizer? Esse irmão está endemoniado. Vai dizer que o irmão está endemoniado. Que história é essa, gente? Não tem que aceitar, não. Você pode ter certeza, não aceita, não. Porque se a pessoa, ele quer, tá bom, ele quer ser, então renuncia o cargo de pastor e o nome também. Mas não vai confundir a igreja. Não vai confundir o povo de Deus. E quando toma essa atitude, já deixou de ser exemplo. Porque deixou de caminhar conforme a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque a vontade de Deus, ele fica atrás do rebanho tomando conta. Fica ali, ó. A vontade de Deus não é que vai para a Assembleia do Rio de Janeiro, não é que vai lá para Brasília, não é que vai não sei para onde. Porque depois, meu filho, se for eleito, então não para nunca mais. Aí é Brasília, é Estados Unidos, é para a Europa, é missão não sei de onde. Cadê fulano? Está na Europa. Cadê pastor fulano? Está nos Estados Unidos. Está lá trabalhando. Cadê fulano? Está na China. Está não sei aonde. Não para mais. Aí aparece surpresa. Aí prega 10 minutinhos e vai embora de novo. Peraí, meu irmão. Quer ser? Que seja, mas não envolva a igreja em projetos pessoais, porque além de sair da direção, ainda envolve a igreja em seus projetos pessoais. A política é importante, mas para quem foi chamado para tal. A política é importante, deputado estadual, federal, tudo isso. Mas pastor que se diz ungido de Deus, deixou a Bíblia de lado. E quer saber mais de uma coisa? Ainda tem um detalhe. É pastor fulano? É. Ah, tá bom. Ele é candidato? É. Quando chegou na igreja, não é pastor não, filho. Fica lá embaixo. Quero convidar o pastor fulano, ele não é mais pastor não, ele é deputado, ele agora é candidato a deputado. Deixa ele lá. Não tem que nem subir no altar mais, porque está deixando de ser exemplo os fiéis. Está abandonando as ovelhas. Está deixando para outro cuidar. E aquilo que Deus colocou na nossa mão para cuidar, nós é que temos que cuidar. Não tem que passar responsabilidade para ninguém. Ah, eu passei para o meu vice, grandes coisas. Passei para o meu segundo, para o meu terceiro, para o meu quarto, para o meu quinto. Aí Jesus pergunta: quem mandou? Com ódio de quem? Rebelde.
É isso. Que está entrando em rebeldia contra Deus. Por isso, meus irmãos, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigo da cruz de Cristo é aquele que não honra o nome do Senhor. Não honra o nome do Senhor. Inimigo da cruz de Cristo é todo aquele que não zela pela palavra, faz todo o merchandising ou marketing pessoal. Ele se promove, mas não promove o Evangelho. Ele se promove, mas não promove a Cristo. Ele se promove, mas não promove o sangue de Jesus. Não. São inimigos da cruz. E qualquer um que faz uso da palavra de forma inadvertida é inimigo da cruz. É inimigo da cruz, irmão. Não tem negócio de ser famoso, não. Todo aquele que distorce a palavra é inimigo da cruz. Todo aquele que usa a palavra para o seu bel prazer é inimigo da cruz. Todo aquele que usa a Bíblia para proveito próprio é inimigo da cruz. É inimigo da cruz. E esses tais, como diz a Bíblia, cujo fim é a perdição, cujo Deus e o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas da terra, não tem visão de reino ou perdeu a visão de reino. Perdeu a visão de reino. Só pensa, vou ler de novo aqui, ó. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Perdeu a visão de reino, está pensando só aqui, ó, na terra. E mais a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa paz está no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que transformará o nosso corpo abatido, sofrido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Que maravilha! Segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Todas as coisas. A Ele toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Todo louvor e toda adoração. Está muito difícil. Muita briga, muita discussão. Você vê pastores brigando, discutindo, disputando espaço, marcando território. É o que temos visto por aí. É o que temos visto por aí. Porque está pensando o quê? No seu próprio ventre. Porque quem pensa no céu, quem aguarda Cristo, não entra em discussão tola, não. Você sabe qual é a melhor forma de defender o Brasil? Joelho no chão.
Glória a Deus. Oração. Aleluia. A melhor forma é essa. É ter um comportamento verdadeiramente como cristãos. É ser pessoa de oração. É ser pessoa de jejum, de consagração. É assim que se faz, meu irmão. Não se discute, não. Não se fica brigando por aí, não. Você passa, é uma briga para lá, é briga para cá, que eu sou fulano, que eu sou beltrano, e não sei o quê. Me faz lembrar quando alguém falou assim, 1 Coríntios está lá escrito, né? 3, capítulo 3, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Cada um com o seu. Cada um com o seu. Eu sou de Jesus. Eu sou do Senhor. A igreja é de Cristo. Eu vou falar para os irmãos. Você lê a Bíblia toda, você não vai ver o Senhor Jesus Cristo discutindo com o romano, com o rei, com o imperador, com ninguém. É para pagar imposto? Pedro vai lá, pesca o peixe, paga o meu e o seu. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi assim que Jesus ensinou. Você não vê discutindo com ninguém. Ninguém vai ver Jesus discutindo com os fariseus, com os saduceus, que eram grupos políticos. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que os fariseus entendiam que a questão espiritual tinha que pegar o templo e todo fora do templo aonde estivesse. Toda Jerusalém, aonde os fariseus tinham esse entendimento. Não, a vida espiritual não pode ser só no templo. Fora do templo também. Já os saduceus, para eles, a vida espiritual tem que ficar só dentro do templo. Fora nem pensar de falar de Deus. Hoje não é diferente não, meus amados. Que tem alguns fariseus que na igreja ele fala de Deus, ele prega aquela coisa toda, alguns saduceus. Ele prega, ele fala, mas quando sai de dentro da igreja, vai para o microfone para tal lugar, ele vira bicho. Ele vira bicho. Xinga todo mundo, não xinga a mãe, porque acho que nem mãe tem mais. Xinga todo mundo. Ele não quer saber se alguém vai se ofender ou não. Jesus não mandou xingar ninguém. Jesus mandou pregar o evangelho. Jesus não mandou xingar ninguém, a Bíblia me manda orar, para que todos sejam salvos. Então, já tem aquele grupo, agora tem um grupo, que é diferente, que é a igreja. A igreja ela atua tanto no templo quanto fora do templo. A verdadeira igreja. A verdadeira igreja não vai para a praça arrumar confusão. Não vai para a rua discutir com ninguém. A verdadeira igreja, ela honra o nome de Cristo. Ela exalta o nome de Cristo. É a verdadeira igreja. Então sejamos a verdadeira igreja. Porque isso é que agrada a Deus. Isso é que agrada ao Senhor. Ser imitador não é fácil não. Quer saber? Eu não teria ousadia de falar aqui para vocês, meus irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não tenho essa ousadia toda não. Não vou. Eu não tenho condições de falar isso. Porque só Deus me conhece.
Porque por isso muitos querem imitar e acaba caindo. Acaba caindo. Igreja não pode ter pastor de estimação. Não pode ter. Que eu sou o pastor é Cristo. Eu estou pastor nesse lugar. Amanhã Deus me tira e bota outro, mas Cristo continua. E assim vai. E assim vai. Mas é uma adoração terrível. Tem uns que se colocam no posto, ninguém mais tira ele. Ficou vitalício ali. Tira ele para ver. Dá até confusão. Dá até briga. Porque ele se acha o dono, o rei da cocada preta. Mas Paulo disse: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ele dizia isso: veja o meu comportamento, veja o meu andar e siga, faça isso. Mas está difícil você encontrar alguém que você possa seguir. Está muito difícil. Muito difícil. Não vou dizer que não exista. Não vou dizer que não tenha. Que eu estaria aqui colocando tudo no mesmo saco. Não é isso. Mas que é difícil, é. E vou dizer mais uma coisa para os irmãos. Existem muitos pregadores, mas muito pouco apacentadores. Pregador você encontra em tudo quanto é esquina. Eu quero vir encontrar apacentador. Aí é que está o resultado. Porque pode pregar muito bem, pode ensinar muito bem, mas apacentar é outra história. Apacentar é ter cuidado de não abandonar. Apacentar é tratar ali, ó, vem cá. O que está acontecendo? Como você está? Onde você esteve? Como está sua casa, sua família? Apacentar é ver a necessidade. Porque pregar, muita gente prega bonito, hein? Prega tanto que cai fogo do céu. Não sei que fogo é, mas cai. Mas na hora de cuidar, abandona. Então pode ter certeza de uma coisa, meus irmãos. O arrebatamento da igreja está próximo. E todos esses que abandonam a sua missão oficial, vão prestar conta para Deus. Existe por aí, não vou dizer o nome, de médicos e médicas que estavam bem de vida, morando bem, com tudo, e Deus falou: para tudo e vai me servir. Largou tudo. Glória a Deus. Largou a medicina, largou tudo para servir a Deus, onde não tinha nada. Isso é coisa muito linda. Então, muito realmente Deus chamou, mas outros se fizeram ser. Muitos Deus chamou, mas a maioria se fizeram ser, porque aquele que Deus chamou, ele permanece. Glória a Deus. Ele não vai trocar o evangelho, ele não vai trocar a palavra, não vai trocar o rebanho por um prato de lentilha. Ele não vai trocar. E pode oferecer o que for para ele. Não quero. O meu ofício é cuidar do rebanho de Deus. Ele não quer, ele não aceita. Então, meus amados, que fiquemos atentos, ligados no Senhor.
firme na rocha. Não cai nas provocações. Não cai em discussões. Não cai, não. Não vale a pena. Porque Jesus voltar e pegar discutindo, a gente fica. Se Jesus vier pegar te brigando, a gente fica. Então a Ele toda a honra e toda a glória. Louvor e toda adoração. Em nome de Jesus.